A primeira impressão é a que fica. Imagens provocam reações emocionais, antes mesmo de serem analisadas racionalmente. Isso explica por que a imagem pessoal tem tanta influência na autoestima, no comportamento, no estado psicológico e nas relações com outras pessoas. Mas é preciso pensar para que ou para quem essa imagem serve, antes de se pensar no que é bonito ou esteticamente agradável. Isso é visagismo, a arte de criar uma imagem pessoal personalizada. Para falar sobre esse assunto, o nosso Opinião Livre de hoje conversa com a educadora de visagismo, Diane Gossens. Muito obrigada pela sua presença aqui, Diane. Eu que agradeço, imagina. Então vamos começar explicando exatamente o que é o visagismo. Bom, então, no primeiro momento, visagismo vem do francês, que é a palavra, né, visage, que é rosto. Uhum. Então, visagismo é o estudo das formas do rosto. Esse é o básico dos básicos, né? Se a gente for prestar atenção, virou uma ciência. Chega a ser uma ciência? Né, sei lá, um tratado, uma cultura, um tipo de conhecimento a ser desenvolvido, mas o visagismo acontece desde que o mundo é mundo, quando as pessoas se pintavam. Começaram a se preocupar com a aparência, mas isso é desde que o mundo existe, né? Então, quando você estava na floresta e tem o xamã, que tem uma cara pintada de um jeito, ou quando o índio vai para a guerra, que tem uma pintura. Ele se caracteriza, exato, né, de alguma forma para Então, o visagismo começa assim, numa coisa muito mais instintiva, na verdade, do que como uma ciência, ou alguma coisa que... Porque eu falo de ciência de tornar consciente mesmo, né? E hoje você faz isso com... Mas chega a ser um estudo, Diane? Existem pessoas especializadas em estudar desde essa época, a gente está falando de milênios. É um estudo, as pessoas se preocupam em estudar o visagismo, é importante estudar o visagismo? Eu acho importante, sim. Por quê? Se a gente for ver ao longo da história, sei lá, os egípcios, né, eles usavam uma certa maquiagem como prevenção da vida no deserto e trazer uma característica também de nobreza, né? Então, você já tem alguns sinais de que isso acontecia, né? Agora, o visagismo se torna sei lá, alguma coisa que tem livros, bibliotecas não muito vastas, né? A gente pode dizer que é uma matéria dentro da consultoria de imagem, né? E ela começa dessa forma mais consciente a partir do começo de 1930, por aí. Né? O importante é como a pessoa está no momento ou como ela é realmente? Depende do que você quer parecer ser. É isso que é importante a gente colocar, né? Quer dizer, tem esse estudo, porque é o que ela explicou, o estudo das formas do rosto, da forma como você se apresenta, da forma como você mostra quem você é. Mas muitas vezes a gente está se sentindo de uma forma e pode parecer outra. Essa parte é importante? Às vezes a gente se pensa de um jeito, né? E a gente não tem noção, a gente não tem o feedback da nossa imagem, né? Então, o visagismo, na verdade, um visagista, ele é um facilitador de um percurso quase de autoconhecimento, né? Ou de conhecimento da sua imagem e do impacto que ela causa para as pessoas, né? Mas a pessoa, ela precisa, para ela chegar a ser um visagista, ela precisa entender do quê? De formas. Né? Formas geométricas. Quadrado, triângulo, entender de forma, quer dizer, tem que estudar essa parte. Tem que estudar as formas, tem que estudar, eu chamo de linhas de forças, né? Então, as linhas, elas têm características, cores têm características, expressões têm características, então a gente precisa tentar entender tudo isso, ter uma sintonia mais fina, mais aguçada para isso, para poder auxiliar uma pessoa a construir uma autoimagem desejável. Faz sentido? Não, faz sentido. Quer dizer, o importante, o que eu estou falando, é que a pessoa, para estudar o visagismo, é importante para ela em que sentido também? Por exemplo, em qualquer profissão, é importante você saber, você ter esses conhecimentos. O que isso ajuda as pessoas, o conhecimento do visagismo?
Então, assim, o visagismo ele começa com um cabeleireiro que começa a fazer a maquiagem nas clientes dele, porque ele acha que, como que ela vai ficar com o cabelo lindíssimo e não ter uma maquiagem que componha com o cabelo? Então, o princípio do visagismo é aí. Hoje, você utiliza... Isso bastante tempo, né? Quer dizer, faz então, tempo que foi descoberto isso, né? Esse Fernand Aubry, em 1936, que ele começa a fazer muito sucesso. Olha, até tá aqui essa... Quer dizer, antigamente... Olha a cara da só para vocês modelo, né? entenderem. Tinha os cabelos, né? Todo mundo acompanha aqueles filmes, as pessoas com aquelas perucas. Aí ele, o Fernando Aubry, que fala... Aubry. Ele descobriu que faltava alguma coisa. E aí deu o toque. O que eu achei interessante nessa imagem é a tela, né? Com uma pintura, como se fosse uma tela o rosto da mulher. Então ele é o que traz, assim, eu falo, ele traz consciência, né? Traz consciente o visagismo, né? Ele se apropria, né? Desse conceito, né? E aí, hoje, o visagismo ele serve para... Primeiro, para essa questão do facilitador, que seria um profissional, quem trabalha em ótica, por exemplo, que pode te aconselhar armações bonitas. Hoje você tem consultores de imagem, né, que cuidam da imagem das celebridades ou dos políticos. A gente pode notar o percurso de algumas pessoas, como elas vão se alterando ao longo do tempo, elas vão ficando cada vez mais de acordo com aquilo que o público espera delas. Né? Principalmente na profissão, que, por exemplo, eu fico imaginando assim, uma dentista. Então, a mulher é a dentista. Então, dentista, imagina, você vai lá no consultório, todo de branco, tal, de repente, tem lá uma loirona com cabelão, com uma maquiagem, quer dizer, está completamente fora. As pessoas têm que se preocupar dentro da profissão com a forma como ela se apresenta? Sem dúvida, sem dúvida. Então, tem a questão do visagismo é para isso, né? Na verdade, a gente está falando de consultoria de imagem como um todo, né? O visagismo está mais restrito à questão da maquiagem, talvez, e do cabelo. Mas a gente usa o visagismo não só para adequar a sua imagem àquilo que você quer parecer ser, também no seu universo profissional, mas também como inclusão social. No caso de inclusão social, seria como? Pessoas que têm, às vezes, algum acidente ou, sei lá... Tem uma cicatriz, algum problema, uma orelha de abano, sei lá... Exatamente. Sei lá, uma boca com algum problema, enfim. Aí ela usa esse recurso justamente para conseguir se adaptar ao mundo, é isso? Você tem umas estratégias assim para você mudar um pouco a atenção, em vez da pessoa olhar para o seu defeito, você vai olhar para, sei lá, para um outro ponto do rosto. E eu também falo que você se sentindo mais bonito e achando que aquilo está chamando a atenção, falando, nossa, olha esse meu cabelo, assim, as pessoas também vão olhar para aquilo, né? Então é um estado do seu íntimo junto com uma mudança de foco e você começa a ter um progresso nisso, né? E as pessoas começam a ficar mais felizes. Até que ponto o visual da pessoa é associado com a personalidade? Você, por exemplo, como entende, quer dizer, você olha alguém, você já consegue, de alguma forma, sentir as características dessa pessoa, o perfil dessa pessoa, a personalidade, muitas vezes, da pessoa? Então, eu já sou muito mais cuidadosa com isso, né? Como eu trabalho com essa história da imagem e eu dou aula disso, eu falo, gente, pelo amor de Deus, as pessoas não percebem isso. Então, eu falo, pelo amor de Deus, não julgue a pessoa pela aparência, porque é esse primeiro impacto que... Então, a gente como profissional, a gente tem que ser responsável pela nossa imagem perante o cliente. Mas quando o cliente se apresenta a nós, a gente tem que se despir de preconceito e olhar para a pessoa como... Quem é essa pessoa que está na minha frente, né? Porque, às vezes, os traços muito duros de uma pessoa não significa que essa pessoa seja dura, né? Ela simplesmente tem essas características. E, às vezes, ela deseja atenuar tudo isso, né? Então, o desejo sempre da gente, latinos, é mais para harmonizar nossas formas, né? A gente quer sempre agradar muitas pessoas.
E tem outras, sei lá, os ingleses, por exemplo, eles gostam de ter mais caráter, né? Então, por exemplo, você tem um nariz muito grande, ele não se importa, ele vai fazer alguma coisa para o nariz parecer maior ainda, porque ele vai com fé na personalidade deles, entendeu? E muitas vezes a pessoa, quer dizer, um executivo, ele assume um cargo. Ele tem que se preparar para aquele cargo, não só no sentido do conteúdo, mas também no visual. Existem padrões para as profissões e para lugares onde você trabalha? Com certeza. São padrões. Você não pode ser o diferente. Não, você tem que pensar naquilo que te inspira confiança, por exemplo. Eu uso muito esse exemplo. Você não vai contratar um advogado para te defender ou para cuidar de uma causa extrema na sua vida se ele tiver uma cara de hippie. Uhum. Hippie é bom para praça fazendo artesanato. Certo. Por mais capaz que essa pessoa seja, ela não vai transmitir confiança necessária, de repente, numa audiência. Por exemplo, um emprego, ela vai para uma entrevista de emprego. Existe toda uma preparação, existe um padrão que tem que ser seguido justamente para agradar, é isso? Sim. Coisas que ela não pode fazer. De repente, sei lá, onde você quer trabalhar? Na Disney? Pensa. Aí você vai toda tatuada, toda com o cabelo espetado, você vai assustar criancinha e não agradar criancinhas, entendeu? Então, tem empresas que cuidam até do processo seletivo, já de você começar a perceber que você não faz parte daquele grupo. Como que você vai trabalhar num lugar onde tem o Pluto, o Mickey, e você tem cara de... Quer dizer, até isso tem que se preocupar. Quer dizer, quando você vai trabalhar numa empresa, saber qual é o perfil daquela empresa, ver se você se adapta, ou então você pode até tentar se adaptar mudando o visual. Só no visual você já consegue mudar tudo, independente da personalidade. E aí dependendo da entrevista e dependendo do que você falar na entrevista, quer dizer, você já vai ter um bom caminho andado se você tiver, né, que a tua imagem estiver em concordância com a da empresa. Então, se essa é uma empresa jovem, que todo mundo anda de tênis e todo mundo é transado, não adianta você chegar lá com austera, né? E você quer trabalhar nesse lugar. Porque, assim, a nossa competência, ela vai surgir depois. Não é verdade? Então, assim, isso é meio que instintivo também do ser humano, né? A gente tende a ir naquilo que agrada mais. A gente tende a seguir padrões, você acha? A gente tende a seguir. É uma coisa mais instintiva, entendeu? Mais do... tem algumas formas, por exemplo, que são muito ameaçadoras. E tem muito do nosso repertório, da nossa história. Então, você imagina se eu vou fazer uma entrevista e a pessoa que está me entrevistando é traumatizada com algumas coisas, eu tenho a cara do trauma dela. Ela não vai querer. Tem que fazer uma pesquisa, inclusive. É super complicado isso. Quer dizer, muito difícil ser impessoal. E o que eu acho até bacana a gente aproveitar, né? No próximo bloco, nós vamos mostrar para vocês alguns exemplos de como perceber e valorizar a beleza que muitas vezes está escondida. Você olha aquela pessoa bonita, mas ela usou algum truque, né, para poder atenuar isso. E também saber como você que está assistindo a gente pode se portar em algumas situações e te ajudar com o visagismo. A gente volta em instantes. Até já. Okay. Estamos de volta, Opinião Livre de hoje, conversando com a educadora de visagismo, Diane Gussens. Em 2010, o estudo Cuidados com o Corpo, feito pela empresa Sophia Mind, com 600 brasileiras entre 20 e 60 anos, apontou que mais de 90% das mulheres mudariam alguma coisa no corpo. Seja nariz grande, orelhas de abano, que a gente falou, barriga, os seios. É difícil encontrar alguém plenamente satisfeito consigo mesmo. E o que deve ser feito? Nós vamos mostrar algumas imagens, tá, aqui para a Diane, para mostrar para vocês como é que funcionam esses truques. Vamos lá, a primeira que a gente vai mostrar é da atriz Sarah Jessica Parker, que tem nariz grande. Aí ela usou o quê? Quer dizer, tem muita coisa bonita, as pessoas nem olham para o defeito, né? Ela acha. Eu acho que é mais isso. A ideia não é consertar o nariz, né? Mas valorizar o resto que é todo incrível, né? Ela faz as campanhas, ela vende milhões. Então, o que essa pessoa tem de bacana, né? Não é só a imagem dela ou o nariz dela, né? Porque aqui o nariz dela tá ótimo. Tem outras fotos que não fica tão bom. Mas, gente,
A gente não... Mas não é? uma coisa importante, só para saber, a pessoa que tem o nariz grande, ela não pode, por exemplo, usar franja, tem que usar um cabelo maior. Tem muito chamar do atenção. conforto da pessoa. Tá. Muito, assim, por exemplo, eu me uso muito como exemplo na aula. Eu falo que eu tenho um rosto muito, uma testa muito grande, um rosto muito comprido. Você está vendo isso tudo? Mas eu não consigo ficar... Então, o certo, se a gente fosse fazer a consulta para mim, é vamos atenuar. Não bagunça muito o cabelo aí. Sabe? Mas eu não aguento. Eu tenho que ficar com o rosto... Porque isso é uma coisa que você se sente bem. É minha característica. Então, eu preciso ter o rosto aberto. sem o cabelo. Outra então, que a gente você tem... vai fazer a pessoa se sentir confortável. Ela tem que ser feliz Independente primeiro. de qualquer coisa, a pessoa tem que se sentir confortável. Principalmente no caso dessas pessoas, né? A Demi Lovato. A Demi Lovato tem queixo quadrado, a gente nem reparou. Esse tipo... Então, quer o queixo dizer... quadrado também precisa... No primeiro momento, eu sempre acho que tem que ser um desconforto para a pessoa. Ou o queixo quadrado dela realmente vai causar problemas se ela fosse trabalhar... Entendeu? Mas não é o caso. Agora, sim, se atenua, se você... se ela permitir que tenha cabelo no rosto, que você tenha as ondas, né, que passem por aqui. Então, às vezes, um pequeno detalhe muda tudo, né? Eu falo muito que, por exemplo, tem cores que não vão bem com a gente. Elas não favorecem, mas a gente gosta delas. Então, coloque um acessório próximo do seu rosto, para que o acessório que vá bem com a sua pele. E aí você tira a atenção dessa outra cor. A mesma coisa quando a gente está falando de atenuar o queixo ou a testa. Então, não precisa ter um cabelo no rosto, mas, de repente, se você tem uma mechinha, alguma coisa, já modifica muito. A Reese Witherspoon tem queixo exuberante, é isso? Olha. É mesmo. Nunca tinha reparado. Ela é tão bonita que eu nunca tinha reparado. Mas você vê ela nos filmes, você percebe que isso aqui é meio assim. Só que essas mechinhas, elas já vão dando uma equilibrada, na verdade, essa palavra, né? Ela é linda, né? E é justamente esse é o estudo que é feito, né? Você tentar, de alguma forma, amenizar, não tirar, ninguém está mandando você fazer plástica, mas aí você conseguir mudar alguma coisa. Olha, a Kate Hudson, ela tem orelhas de abano, então provavelmente ela fez cobriu a orelha de abano, que é até uma coisa até simples, né? Você cobrir com o cabelo, né? Você pode também, às vezes, quando você faz o rabo, você põe umas mechas por cima, sabe? Assim, sempre tem algum jeito para dar, sempre. Bom, agora vamos olhar a Jennifer Lopez. A Jennifer Lopez, ela é maravilhosa, a gente não consegue ver defeito, mas tá falando que ela tem testa grande. Aí precisa de franja. Testa grande é a minha, fala dela. Aí precisaria de franja. Mas você não precisa de uma franja, você pode ter alguma coisa só que caia sobre a testa, porque a sensação de testa grande vem daqui, ó. Então, se você coloca alguma coisa por aqui, já melhora muito. Para amenizar. Outra que a gente preparou para você aqui é a Giovanna Antonelli, que tem Antonelli, testa pequena. A testa pequena não pode ter franja, é isso? Também não necessariamente nessa ordem, porque você pode ter uma franja que comece de um andar mais acima da cabeça e você não vai saber se ela tem testa grande ou pequena. Entendeu? Você pode criar uma franjona, na hora que ela puxa o cabelo, você fala, nossa, que testa minúscula, entendeu? Você não faz tanta diferença assim. Você pode ter, sabe, tem truques, né? E você pode também abrir isso, tem a possibilidade de você também depilar um pouco, epilar. E tem gente que, por exemplo, tem algum problema e insiste no mesmo visual. Ela insiste em não mudar. Anos e anos você acostuma com uma pessoa, ela tá com, por exemplo, um homem usa o bigode a vida inteira. O Filipão deu uma entrevista falando o seguinte, que ele pode mudar tudo, mas a mulher dele disse que ele não pode mudar o bigode. Ele apareceu sem o bigode, ela tocou ele de casa, ele colocou o bigode de novo. Então são certos padrões que não mudam, não é? Depende também de como a gente se sente com isso. Quer dizer, ele, na verdade, ele está fazendo isso para agradar a mulher dele, mas faz quem parte sabe? da personalidade. Tem certas coisas que as pessoas não mudam por causa disso. Mas que tem algum problema? De jeito nenhum, pelo amor de Deus. Então, é isso que é incrível, né? Eu acho que o visagismo trabalha nesse sentido. Não dá para fazer fábrica de pessoas, né? Então, olha, beleza é isso, né? Porque hoje a gente funciona um pouco assim, né? Então, os padrões de beleza, eles deixam a gente muito infeliz. E quando a gente fala da beleza escondida,
a gente tem que aprender a olhar para a gente e falar assim, gente, aonde que eu também sou bonita? Ou aonde que eu também me gosto? O que eu posso valorizar? Não necessariamente aquilo que o mundo diz que é bacana, porque senão a gente enlouquece, né? Porque as pessoas, elas têm, de alguma forma, tentam elas seguir um padrão de moda. Ninguém quer ficar completamente fora. Então, acompanham os desfiles, acompanham cabelo, mesmo os homens, eles querem estar na moda. Essa força no padrão, né? Essa escravidão, isso daí a pessoa pode, de alguma forma, sair disso ou não? Eu acho que sim. Eu acho que pode, não deve. Não sei se é bom falar isso, mas eu acho que primeiro a gente tem que se reconhecer. A gente precisa saber aonde a gente é feliz, aonde a gente é confortável com a gente mesmo, né? E aí dentro disso, sim, ter uma imagem agradável, né? Porque senão fica muito difícil. Eu falo assim, tem gente que fica muito feliz com roupa muito justa, que gosta da roupa apertada, que gosta de estar sempre muito estruturada ou muito enrijecida dentro da roupa. Você tira ela desse lugar, ela fica meio perdida. Mas por que você vai fazer isso com ela? A moda agora é tudo esvoaçante, né? Então você vai botar um espartilho embaixo da roupa para ela poder ficar dentro da moda e feliz com ela mesma. Então, assim, como que a gente se encaixa, né? Porque existe isso, né? Tem pessoas que não se preocupam tanto com o cabelo, ou tem gente que só anda de salto, outras que só usam camiseta. E como que a gente vai fazer para ser tudo isso? Tá. Né? Então, e tem também pensar. aqui, olha, só para eu não coloquei, a Gisele Bündchen, né? Não, a Gisele Bündchen, ela é um padrão assim que todos querem seguir, mas ela é muito natural, né? Ela passa uma saúde, uma coisa natural que encanta, né? Aí ela não tem defeito não, né? Eu acho que não. Ela tem um poder de mutação, né? Assim, você vê todas as campanhas dela, como ela consegue virar o personagem da campanha, né? Eu acho que ela tem uma força de expressão incrível. E por último, a gente tem a Leandra Leal, que colocou aqui pescoço curto, né? A pessoa quando tem pescoço curto. Aí também depende da roupa, depende do visual. A lição que fica, vamos lá, do visagismo. Como é que as pessoas podem adaptar e prestar atenção, porque aqui ninguém é técnico, no cuidado com o visual e a imagem que a pessoa quer mostrar? Bom, então, primeiro você tem que saber onde você vai. Né? Eu uso muito isso, por exemplo, qual é a sua imagem como profissional? Você é um profissional de beleza? Você tem que estar bonito. O que é bonito para o universo da beleza, né? Então, você trabalha num salão, você tem que estar em ordem, cabelo em ordem, limpinho, cheirosinho, né? Eu lembro, só para te interromper, quer dizer, eu lembro que eu fui para uma academia fazer ginástica e a coordenadora da academia era tão gorda que eu fui embora. Então, tem certas coisas, você vai fazer, sei lá, você vai fazer uma limpeza, aí a pele da pessoa, uma dermatologista. Então, você tem que ter a cara. De alguma forma, tomar cuidado com o ambiente e o lugar que você trabalha. E aí eu uso muito isso. A gente é um monte de personagem ao longo do dia. Então, a gente também não, assim, mas eu sou assim, eu nasci assim, não posso mudar. Não, pelo amor de Deus. Você vai trabalhar. Veste o figurino do seu trabalho. Né? Advogado vai de acordo com a cara do código desse universo, né? Depois você vai para a balada, ok, você ir com o teu, que eu falo, né, com o teu short aqui, o piercing aqui. Eu falo que as pessoas mudam de personalidade completamente. Mas é ok. Né? Dependendo da roupa. Então, isso é uma coisa natural, seu figurino, né? A gente pode ter vários papéis. A gente tem papel de mãe, de namorada, de rainha da bateria, não é? Mas de manicure. Agora, a manicure não precisa ir de rainha de bateria e nem um nem outro, né? A gente é só saber do nosso lugar e se adaptar a isso. Independente de qualquer coisa, eu tomar cuidado assim no visagismo. Eu até acho engraçado quando eu vou, por exemplo, buscar um jovem na escola. Então, está na moda do Justin Bieber, todos estão com o cabelo cortado igual ao do Justin Bieber, né? Então, quando a gente fala de padrões, é isso. Sim. O importante é cada um realmente seguir o seu e, principalmente, a personalidade em relação àquilo que você quer colocar. Sim. E como você como você transita com isso, né? Então, acho que assim, a gente tem que estar tranquilo também. Então, eu sou advogada, mas eu não sou muito natural, mas por que você não faz isso se tornar mais agradável para você? Quando que fala que a pessoa tem estilo? A pessoa que tem estilo é o quê?
Geralmente são pessoas que mais conservadoras, talvez, ou que tenham... Lembra do caráter? Eu estava falando. Quando você tem um respeito muito grande pelaquilo que você é e você tem coragem de ser aquilo que você é, aonde você estiver, né? O estilo, mas você tem que transitar naquele seu mundo também, né? Não fica complicado você sair. Sei lá, por exemplo, eu estou pensando assim de pessoas, grandes designers, por exemplo, que têm uma personalidade que eles não abrem mão daquilo, mas ele tem poder para fazer isso. Isso é ter estilo. Não é qualquer pessoa que pode, só porque eu não quero, eu não vou fazer, entendeu? Tem que ter uma justificativa consistente. Né? Bom, então o que fica aqui é você, só para a gente já estar terminando, nós temos um minutinho só, é aproveitar, quando se fala visagismo e esse estudo, é para profissionais, mas você que está em casa acompanhando, você sabe que você tem que estar sempre com uma boa aparência e se preocupar com o local que você tiver, né? Tentar de alguma forma seguir um padrão, pelo menos do perfil de onde você vai. Esse é o principal. Né? E ser feliz. E ser feliz. E ser feliz. Tá bom, muito obrigada, viu? Muito obrigada pela sua presença aqui. Eu te agradeço. O nosso Opinião Livre de hoje fica por aqui e até o próximo programa. Tchau, gente. Tchau. O programa Edição Saúde traz para você conhecimento sobre uma vida mais saudável e equilibrada, desvendando mitos e verdades na área da saúde. Assista ao Edição Saúde em busca de uma melhor qualidade de vida aqui na TV Unip.